Coitado, ele vai num pulo só correndo e vai voltar num pulo só correndo, né? Ainda bem que é magrinho, né? Vai rápido. Mas aí o rapaz só preparou 16. Mas aí amanhã tem aula de novo. Eu vou, para quem ficar sem, eu vou pedir para ele preparar mais para amanhã. É um vale desconto de R$ 75 que vocês vão poder utilizar em turmas ou módulos presenciais. E é válido até dezembro de 2018. Então, se surgir algumas turmas aí posteriormente, e aí não precisa ser você especificamente. Você pode dar para um irmão, para um tio, para um primo, sei lá. Beleza? E aí, todo mundo aqui merece um desse, né? Não adianta eu sortear para 16 e o resto ficar sem. Então vamos lá, galera. Vamos continuar aqui, ó. Ontem nós chegamos a fazer as 4 primeiras questões, não foi? Então agora a gente vai fazer a questão 5 numa batida aqui, ó. Tá assim, não há erro de regência verbal em. Portanto, ele quer a certa. Letra A. Altos salários são dados aos jogadores. Para. Quem dá alguma coisa a alguém ou para alguém. Então aqui, para que ficasse correto, nós deveríamos colocar ou a preposição a ou a preposição para. Então ficaria altos salários são dados aos jogadores ou para os jogadores. Letra B. Falta de punição implica violência. Certo ou errado? Certo. Lembra que ontem nós vimos, aqui ó, falta de punição implica violência. Olha como o erro do cotidiano nos derruba direto em provas. Nós ontem fizemos a questão 4. E a questão 4 trabalhava o verbo implicar. E nós vimos que o verbo implicar no sentido de acarretar funciona como o quê? Como o verbo transitivo direto. Logo ele pede o objeto direto, que é o complemento sem preposição. O problema é que no dia a dia a gente teima em colocar o quê? A preposição em. No dia a dia eu falo assim, ó, falta de punição implica em violência. E o problema é que não é o falante não escolarizado apenas que fala assim. Você vê televisão, você vê um repórter, você vê uma pessoa que é, sei lá, até um intelectual dando entrevista, e quando o cara vai falar, ele acaba falando colocando a preposição em. Aí você vai pensar, poxa, se aquele cara ali, que é um intelectual, está colocando, então significa que está o quê? Correto. Só que ali é um bate-papo. É uma entrevista. Então a tendência é que a fala vá para o campo informal. Por mais que o cara tenha um vocabulário extenso, por mais que ele tenha estudado, em alguns momentos ele vai dar uma escorregada. Então por isso eu não posso nunca me pautar pelo que os outros falam. Eu tenho sempre que decorar o que está aqui em relação à regência verbal. Então a letra B aí é o nosso gabarito. Mas vamos olhar as outras. Letra C. Muitos preferem como ídolos pessoas sem princípios morais do que pessoas honestas. Nós vimos ontem que o verbo preferir trabalha assim. Quem prefere, prefere algo a outro. Então aqui o correto seria: muitos preferem como ídolos pessoas sem princípios morais a pessoas honestas. Tira o do que e coloca a preposição a. Letra D. Todos assistem os programas de televisão. Mas o verbo assistir aqui não está empregado no sentido de presenciar? Então o que está faltando? A preposição a. Então o correto seria: todos assistem aos programas de televisão. E a letra E, galera, é uma pegadinha. Letra E é uma pegadinha, mas cai direto em prova. E a gente precisa dominar, ó. Quando o cara coloca os verbos esquecer e o sozinhos, ele coisa acompanhar, eles vão passar verbos transitivos indiretos, que quem esquece
esquece alguma coisa. Mas quem se esquece de alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. E quem se lembra de alguma coisa. Assim eu consigo formar isso, ó. Esqueci o livro e esqueci-me do livro. Vamos avaliar muito bem isso aqui. Primeira frase, esqueci o livro. O verbo está sozinho ou acompanhado de pronome? Sozinho. Então, ele automaticamente é verbo transitivo direto e o livro vai ser um objeto direto. Esqueci-me do livro. Agora, o verbo está acompanhado do quê? Do pronome. Então, verbo transitivo indireto que obrigatoriamente vai exigir a preposição de. Então, do livro é um objeto indireto. Qual é o grande problema deste verbo? A nossa infância. O filme Esqueceram de Mim. Então, no dia a dia, a gente acaba, por conta do filme, colocando o verbo esquecer sozinho e empregando a preposição. É óbvio que o nome do filme deveria ser Esqueceram-se de Mim, mas não ia ficar legal. Então, o cara botou Esqueceram de Mim. Na verdade, nem é Esqueceram de Mim, né? O certo é Sozinho em Casa, mas... É sério, o nome do filme é Sozinho em Casa. Então, aqui nessa pegada tem que ter muito cuidado. Agora eu vou falar uma outra parada com vocês. Quem é que vai fazer PRF-PF aqui? O CESP. Não só o CESP, mas o CESP faz mais. Porque o CESP faz muita questão de reescritura em que ele pergunta também sobre o valor semântico. E a gente tem que tomar cuidado. Então, o cara vai e faz assim, ó. Esqueci o livro. É a frase do enunciado. E ele vem, propõe a seguinte reescritura. Esqueci-me do livro. E ele vai e diz assim, que essa reescritura não atribui prejuízo gramatical. Vamos nos ater aí. Tem prejuízo gramatical. Ele vem numa segunda pegada e não fica bolado. Não tem alteração. As mesmas coisas. Só que o cara vai falar de... Ele vai falar de... Olha como é que ele foi esperto. Exatamente dos... E aí ele é colocando o que é vírgula. Portanto, um pouquinho melhor sobre... Nesse... O verbo está pronome. Se ele... Dos crimes que abalam a sociedade. Semanticamente, significaria a mesma coisa, mas agora o verbo, por estar acompanhado do pronome, e você tem que ficar ligado, porque normalmente, e ó, detalhe, como aqui o sujeito é explícito e o núcleo é um substantivo, o processo de colocação pronominal é facultativo. Tanto faz ter a próclise com pronome antes do verbo ou a ênclise com pronome depois do verbo. É assim que enxerga a gramática tradicional, é assim que enxerga praticamente todas as bancas. Enxergam praticamente todas as bancas. Apenas uma banca vê de forma diferente. Uma. Eu vou até alertar. Vai que você encara essa banca. É a IBFC. É a única banca que enxerga isso de forma diferente. Para a IBFC, quando você tem um sujeito explícito com núcleo substantivado, só vale a ênclise. Então, essa estrutura, por exemplo, para a IBFC está errada. Eu só poderia colocar o povo esquece-se. Olha que coisa feia, mas seria assim. Agora, de onde eles tiraram isso? Não faço a mínima ideia. Não tem gramática nenhuma. O que tem é um resquício da gramática portuguesa em que o cara coloca assim, a preferência é a ênclise, mas preferência não é obrigatoriedade. Então, eles cometeram um equívoco. Mas qual foi o problema? Quando uma banca anula uma questão, não é tão simples assim. Os caras ganham muito dinheiro por cada questão feita. E se ele der o mole de anular a questão dele, ele corre o risco de sair do quê? Da banca. Então, ele não está jogando contra você. Na verdade, ele está jogando a favor do bolso dele. Então, ele faz de tudo para não derrubar uma questão. E aí, o que aconteceu lá no passado?
a IBFC não anulou a questão. Já fez isso bem umas 5 ou 6 vezes em concurso. E adivinha? Nunca anulou. Virou como se fosse uma jurisprudência própria da banca em relação à colocação pronominal. Tanto que hoje, qualquer professor de língua portuguesa que se preza, quando pega uma turma que trabalha a IBFC, ele já alerta o aluno sobre isso. Quando tem um sujeito explícito, que é aquele que eu estou visualizando, com um núcleo substantivado, o processo de colocação pronominal é a ênclise, não vale a próclise. Mas isso é só para a IBFC. Para as demais bancas, é o certo. Aqui é facultativo, tanto faz antes ou depois do verbo. Agora, nesse momento, quando a gente coloca antes do verbo, em relação a essa estrutura de regência, o aluno meio que fica desligado, porque ele está acostumado a olhar para essa questão de regência olhando para o pronome depois do verbo. E aí, quando aparece antes, ele meio que se desliga. Ué, tá sozinho. Não, não está sozinho. Olha o pronome aqui. E se o pronome está aqui, é um verbo transitivo indireto que vai trabalhar com um objeto indireto. E detalhe, não é qualquer objeto indireto. É um objeto indireto regido pela preposição de. Tranquilo ou não tranquilo? Beleza? Então, foi. Então, gabarito, letra B de bola. Quem tem muita dificuldade com regência? Todo mundo? Meu Deus do céu. Qual é o seu nome, querido? Davi. Davi, se liga só. Eu vou provar que você domina a regência. Nessa próxima questão. Vou, inclusive, provar que todos vocês dominam. Vocês devem ter escutado isso na escola. Um papo de que o professor não deve menosprezar a gramática internalizada do aluno. Já escutaram isso, não já? Ou não escutaram? Isso é papo só de professor mesmo. Então, o que acontece? Todos vocês falam a língua portuguesa. O que falta é só a identificação das nomenclaturas, mas falar, vocês falam. Claro que vocês não dominam toda a regência, mas aquelas regências principais são dominadas por vocês. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai estudar crase. E todo mundo sabe que existe um macete da crase, que é trocar o termo feminino pelo masculino. Se acarreta na construção ao, é porque tem crase. Mas caramba, por que você consegue colocar o ao? É porque você sabe que o anterior está pedindo a preposição e o posterior está admitindo o artigo, de forma inata, de forma intrínseca. Você sabe. Você pode até não saber que sabe, mas você sabe. Então, eu vou provar aqui agora, Davi, que você, nessa questão 6, domina quase todos os verbos aqui. Vamos fazer o seguinte, o cara está pedindo para você marcar a alternativa correta. A gente vai de baixo para cima, tá? Então, na letra E, o cara colocou assim, Davi, convenceu-se nos erros cometidos. Mas pensa comigo, Davi, quem se convence de alguma coisa. Então, não é o nos, é o dos. Tira aí o nos e coloca o dos. O correto é convenceu-se dos erros cometidos, pois quem se convence de alguma coisa. Tanto que no dia a dia as pessoas falam assim, eu me convenci disso. Quem se convence de alguma coisa. Letra D, Davi. Recusei-me em fazer os exames. Mas quem se recusa a alguma coisa. Então não é a preposição em, é a preposição a. Tá vendo? Ó, a maioria sabe. Ó. Letra C. Incumbiu-me para realizar o negócio. O correto é incumbiu-me de realizar o negócio. E aí, olha a letra B. A letra B eu vou até colocar no quadro. Olha o que ele fez aqui, Davi. Avisei-lhe da mudança de horário.
de forma sincera, quando você olha para uma frase assim, ela te causa estranheza? Não, eu entendo. Você entende todo o procedimento e por isso você marca a frase como certa. O problema é que aqui você já sabe que provavelmente está diante de um verbo que é transitivo direto e indireto, pois quem avisa, avisa alguma coisa a alguém, ou então avisa algo, não, avisa alguma coisa a alguém, ou avisa alguém de alguma coisa ou sobre alguma coisa. Então, se ele é um verbo transitivo direto e indireto, o que ele precisa ter? Dois objetos, só que obrigatoriamente um tem que ser sem preposição, portanto o objeto direto, e o outro com preposição, portanto o objeto indireto. O que nós já sabemos? Que o lhe atrelado ao verbo é sempre um objeto indireto, pois ele corresponde à estrutura a ele ou a ela. E se aqui já é um objeto indireto, significa que no outro lado não pode ter o quê? Preposição. Então, aqui eu tenho dois objetos indiretos e a frase está errada. Para ficar correto, ou eu tiro a preposição de um lado, ou eu tiro a preposição do outro. Então, eu poderia fazer assim, ó. Avisei-lhe. Só que agora eu vou tirar do outro. A mudança de horário. Neste momento, o que nós fizemos? Nós avisamos alguma coisa a alguém. Então, a mudança de horário, a coisa, vai funcionar como objeto direto. E a pessoa vai funcionar como objeto indireto. Mas eu poderia tirar a preposição daqui, ó. E eu teria que fazer assim, ó. Avisei o. Agora, se funciona como objeto direto, e o notoriamente funciona como objeto direto, agora eu tenho que fazer o que do outro lado? Obrigatoriamente colocar a preposição. Avisei-o da mudança de horário. E aí, neste momento, o da mudança de horário passaria a ser o quê? Um objeto indireto. E óbvio que o verbo avisar, nas duas situações, seria um verbo transitivo direto e indireto. Até aí, tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar, antes de passar para outra etapa, e definir um pouco melhor essa questão do lhe e do o. Um pouco melhor. Vamos lá. Lhe e o. Quando a gente pega os pronomes pessoais oblíquos átonos, me, te, se, nos, vos, o, a, lhe, os, as, leis, eles servem para que tipo de questão? Colocação pronominal. O problema é que a gente pensa que a colocação pronominal é um assunto isolado da gramática, e não é. Na verdade, colocação pronominal é um mistão de transitividade verbal e coesão textual. Na maioria das vezes, basta eu identificar o verbo para acertar a questão de colocação pronominal. De todos esses pronomes, os que mais caem na prova para nossa sorte, são o lhe e o o. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já sei quais são as funções sintáticas deles. O lhe vai sempre, atrelado ao verbo, funcionar como objeto indireto. E o o, quando atrelado ao verbo, vai sempre funcionar como objeto direto. Mas nós vimos ontem que eles não existem assim do nada. Por que existe o objeto indireto? Porque ele está ligado a um verbo transitivo indireto. Mas ele também pode estar relacionado a um verbo transitivo direto e indireto. Claro que agora ele vai fazer a vez de quem? Do objeto indireto. E o que funciona como objeto direto? Por que ele é um objeto direto? Porque ele está ligado a um verbo transitivo que? Direto. Mas ele também pode estar relacionado a um verbo transitivo direto e indireto. Só que agora ele vai fazer a vez de quem? Do objeto direto. Vamos para as peculiaridades. Ontem eu fiz questão de enfatizar que este lhe, ele corresponde à estrutura a ele ou a ela, e ele pode vir preposicionado pela preposição a, pela preposição para e pela preposição em. Lembra que vimos isso? Aí o que eu frisei? Que este lhe não pode ser utilizado com alguns verbos. E principalmente em provas, o verbo
assistir no sentido de presenciar, o verbo visar no sentido de desejar e o verbo aspirar no sentido de desejar. Lembra que nós vimos isso ontem? Lembra mesmo? Então, beleza. Não é o ler que é o grande traiçoeiro na parada. O grande traiçoeiro é o. Porque, na verdade, é uma parada muito simples que o cara faz. O cara coloca assim, ó. Comprei-lhe. É assim que o cara faz na prova. Aí tu, opa, comprei-lhe ontem, né? Vou até botar aqui um ontem. Comprei-lhe ontem. Quer saber? Faz sentido. Mas aí olha para o verbo, tem que olhar para o verbo. Quem compra, compra alguma coisa. Se o cara é verbo transitivo direto, como é que eu vou usar o ler? Não tem como, é impossível. Então é assim que funciona. Aí o cara de sacanagem, tu tá esperto? Então eu vou colocar assim, ó. Gostei-lhe. Ó, agora é verbo transitivo indireto. Pô, mas caramba, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então eu poderia colocar gostei dele, mas gostei-lhe não dá. Mas o grande traiçoeiro é o galera, porque tem ramificação. Eu tenho o no e o lo. Só que eu mato tudo isso com um quadrinho, ó. Eu boto aqui a terminação do verbo e eu coloco aqui o pronome. Lembrando, claro, que nós estamos falando do pronome oblíquo-átono o. Por que eu vou olhar para a terminação do verbo? Porque o pronome é átono, então ele precisa se apoiar na tonicidade da palavra, no caso, na tonicidade do verbo. E nós temos apenas 3 tipos de terminações verbais. 3 tipos. O verbo pode terminar através de um som vocálico. O que é isso? É uma vogal, A, E, I, O, U. O verbo pode terminar através de um som nasal. O que é um som nasal? M, N ou TIL. E também pode terminar através das letras R, S ou Z. Como o pronome se apoia na tonicidade da palavra, é por isso que a gente vai olhar para a terminação da palavra. M, N ou TIL. Nada, meu querido. Qual é o seu nome? Caio. Vamos lá, Caio. Ó. Quando é um som vocálico, o que ele vai pedir? Um pronome vocálico. Então, aqui eu vou botar o, a, os, as. Agora, Caio, quando a gente pensa no som nasal, quais são os sons nasais? M, N ou TIL. Mas não existe, pode pesquisar, não existe verbo terminado em N. Existe verbo terminado em M. Ou então que tenha o TIL. O N não existe. E aí, olha só como é que a gramática é linda. Ah, não existe o N, então? Então, o meu pronome nasal vai ser com quem? Com o N. Então, o cara vai botar no, na, nos, nas. Agora, uma outra coisa interessante. O tal do TIL, o que ele era? Um N. Olha só uma parada maneira, antes de falar aqui do RSZ. Pão e mão. Quem aqui tem filho com mais ou menos 5, 6, 7 anos? Tem? Beleza. A criança chega para você e fala assim, mãe, o plural de mão é mãos, não é? Aí você fala, sim, meu filho. Ué, então por que o plural de pão não é pãos? Aí qual é a resposta que a gente dá? Ih, meu filho, porque Deus quis. Né? Que outra resposta você vai dar? Só que isso tem justificativa lá no passado. Vamos lá. Como era pão em latim? Era panes. Tanto é que você compra o pão na panificadora. Aí, o que aconteceu na passagem do latim para a língua portuguesa? Era todo mundo que sabia escrever? Era só o clero, só os monges que sabiam escrever. Então, eles ficaram fazendo a transcrição. Só que, caramba, era muita coisa. E, num determinado momento, para fazer uma economia linguística, para escrever mais rápido, o que eles fizeram? Eles pegaram este N e jogaram para cá, para cima da letra anterior, virando o quê?
um tio. Pode ver que o tio tem um formato de um N. É por isso que o plural de pão, mesmo tendo essa terminação em ão, é pães. Porque era panes. Agora, mão. Por que o plural de mão, então, é mãos e não mães? Até porque ia confundir com a outra palavra. Mas mão, em latim, era manus. Tanto que eu faço um trabalho manual. Eu faço um texto manuscrito. Então, o cara pegou este tio aqui e jogou para cima do A. Aí, por isso que virou mãos. Quer ver uma outra parada interessante? Maçã. Parece muito com o espanhol. Era assim, ó, Maxana. O A foi para Conchinchina. Pá, sumiu. Este N veio para cá, virando um tio. Este Z veio para cá, virou o que a gente chamava de zedilha. O nome era zedilha, mas como era embaixo do C, por associação, nós falantes passamos a chamar de quê? De cedilha. E, porra, aí mudou. Ah, então agora é um cedilha. Porra, ninguém fala zedilha, todo mundo fala cedilha, então vai ser o cedilha. Mas era um zedilha. Tanto que ele tem formato de quê? De Z, caramba. Ele tem formato de Z. E aí virou a palavra maçã. Se nós, na escola, tivéssemos este tipo de aula, olha como é que a nossa vida seria diferente. Mas, infelizmente, a gente não tem, né? Agora, volta para cá. R, S ou Z. Quando eu tenho R, S ou Z, eu corto e acrescento L. E aí vai ficar lo, lá, los, las. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu coloco assim, ó. O professor ajudou uma aluna. Vamos destacar o termo uma aluna. Será que eu poderia trocar o termo uma aluna pelo ler? Será que eu poderia dizer o professor ajudou ler? Não, pois quem ajuda, ajuda alguém. É um verbo transitivo direto, então não cabe o ler de jeito nenhum, cabe o. Só que é uma aluna, é feminino singular. Então, a princípio, eu vou botar quem? O A. Mas antes, eu tenho que, de fato, comprovar olhando para a terminação verbal. E é um U, então é som vocálico. Então, de fato, vai ser o A. E aí eu vou fazer assim. O professor ajudou a. Claro que se o sujeito é explícito com núcleo substantivado, o processo de colocação pronominal é facultativo. Tanto faz ter a próclise com o pronome antes do verbo, dizendo o professor a ajudou, ou a ênclise com o pronome depois do verbo, colocando o professor ajudou a. Mas em provas, os caras colocam ênclise, pois no dia a dia a nossa tendência é utilizar o quê? A próclise. Então, quando o cara coloca ênclise, meio que causa uma estranheza. Você meio que pode pensar que está errado, quando na verdade é o quê? Certo. E aí, olha só. Morfologicamente, esse A é o quê? Ele é um pronome oblíquo. E sintaticamente, ele é um objeto direto, porque ele está ligado aqui a um verbo transitivo direto. Até aí, tudo bem? Agora, oi. Vamos lá, ó. Não. Vamos voltar. A gente tem dois tipos de letras. As vogais e as consoantes. O que diferencia a vogal da consoante? O processo articulatório. O que é a vogal? É aquela letra que eu pronuncio sem interrupção. A, E, I, O, U. Pode ver que não teve interrupção nenhuma. O que define a consoante? A interrupção. B, C, D.
Então, quando eu digo que é um som vocálico, obrigatoriamente eu estou falando das 5 vogais. A, E, I, O, U. Então, quando você olha para o U aqui, não é uma vogal, então o pronome que tem que ter aqui é uma vogal. Olha uma coisa interessante, já que a gente fez essa brincadeira aqui. Peraí, não fala o seu nome. Não fala. Natália. Eu quase acertei? Não. Qual é a letra? Qual é a letra que começa? Me ajuda, né? K. Ela é Caiane, né? Não. Catiane. Porra, K. Ah, não sei. Kathleen. Porra, eu quase acertei. Vamos lá, ó. Kathleen, você sabe me dizer por que, que o M vem antes do P e do B? Porque Deus quis. Eu vou dizer como eu aprendi na escola, como a minha professora ensinou. Ela disse que o M, o N, o P e o B foram à praia. E aí o P e o B resolveram mergulhar e o M e o N ficaram tomando um solzinho. E aí o P e o B se afogaram. E somente o N foi salvar. Por isso o M vem antes do P e do B. Foi isso que eu aprendi na escola. Mas a verdade é por conta da articulação. Por exemplo, quando você fala P e B, olha como é que eu faço com a boca. P e B. Eu encosto o lábio superior no lábio inferior. Então são letras lábio-dentais. Quando eu falo o M, eu encosto o lábio no lábio. Então se aproxima pela articulação. E o N, eu não encosto o lábio no lábio. Ó. N, eu encosto a língua no dente. Então a letra língua dental. É por isso. Olha que parada louca. Então todas essas paradas são por processos articulatórios ou prosódicos. E no final das contas, lá no passado, por que definiram isso? Porque era agradável aos ouvidos. É porque a gente foi mudando a linguagem e hoje algumas estruturas já não são mais tão agradáveis. Hoje nos causam estranheza, mas no passado não causavam. Agora, vendo a próxima com som nasal, Kathleen, eu coloco assim, ó. Venderam um carro. Eu poderia colocar venderam-lhe? Não, em hipótese alguma, pois quem vende, vende alguma coisa. Então tem um verbo transitivo direto, logo o complemento tem que ser um objeto direto. E quem vai fazer a vez do objeto direto? O pronome o. E aqui de fato eu posso botar o porque é masculino singular. Então a princípio é o o, mas antes, vamos olhar para a terminação verbal, letra M. Então não cabe mais o o. Vai caber quem agora aqui? O no. Então a frase correta vai ser venderam no. Mesma estrutura, pronome oblíquo, sintaticamente objeto direto. Ah, mas professor, aqui é possível colocar o pronome antes do verbo? Não, aqui é impossível. Pois eu estou começando a estrutura com um verbo. Logo, a ênclise é obrigatória, pois o pronome pessoal oblíquo átono, ele não tem tonicidade. Ele precisa se apoiar na tonicidade de uma palavra. Como é que eu vou começar a frase com ele se ele não tem quem se apoiar? É por isso que a gente passou a vida inteira escutando. Não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Exatamente por esse fator. Porque ele não teria em quem se apoiar. Beleza? Então, no início da estrutura, se eu tenho um verbo, obrigatoriamente eu tenho quem? A ênclise. Até aí foi? Agora, próxima. Eu coloco assim. O aluno fez o trabalho. Neste momento, eu poderia tirar o termo o trabalho e colocar um lhe, dizer o aluno fez lhe? Não, pois quem faz, faz alguma coisa. É um verbo transitivo que direto. Então ele vai pedir um objeto direto. Quem faz a vez do objeto direto? O o. E aqui eu posso botar o o porque é masculino singular. Mas opa, olha a terminação do verbo, z. Quando eu tenho r, s ou z, eu corto a terminação e acrescento um l. E aí vai ficar o aluno fez
Horroroso, não é? Eu sei que é horroroso, mas está certo. E aí, adivinha? O sujeito aqui não é explícito? Eu poderia colocar o quê? O pronome antes do verbo. Eu poderia dizer o aluno o fez, mas você acha que o avaliador vai te dar esse mole? Claro que não. Ele vai botar assim, porque assim é feio pra caramba, é estranho, você vai achar que está errado quando na verdade está o quê? Certo. Agora a pergunta, quero ver se vocês estão espertos. E por que aquele feio ali é acentuado? Não. É um monossílabo tônico terminado em E. Ou seja, isso mostra que o pronome ele não faz parte da palavra, ele apenas se apoia na tonicidade da palavra, portanto, ele não entra na contabilidade silábica. Logo, aqui é acentuado porque é um monossílabo tônico terminado em E. E monossílabo tônico terminado em A e O tem acento. Pá, pé, pó, tem acento. Tranquilo ou não tranquilo? Beleza? Agora, isso aqui, eu sei que parece muito louco e parece muito distante da nossa realidade, né? Porra, uma parada muito louca, quem é que usa isso? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá no Rio de Janeiro foi uma febre em 2014 ou 2015, não vou lembrar agora o ano com exatidão. Saiu em todos os jornais. As meninas com mais grana lá no Rio, geralmente assim, Barra, Recreio, Zona Sul, Tijuca, Vila Isabel, a galera com um pouco mais de grana, elas estavam tendo problemas com os pais, porque elas estavam arrumando namorados, levavam os caras até a casa delas, e aí chegava lá, o cara falava errado pra caramba, e o pai começava a pressionar. Porra, não adianta ser bonitinho, fortinho, não sei o que, se fala errado. Aí começou a pressionar. Aí as meninas começaram a fazer uma estratégia. Pô, se é pra não ter problema com meu pai, eu vou levar um cara que fala corretamente. E elas começaram a fazer algumas estratégias, e tinham relatos. E aí tinha uma doida que quando ela ia com um cara, isso é sério, gente, estava no jornal, não estou inventando. Quando ela ia com um cara, né, para os finalmente, ela perguntava assim para o cara: amor, você pôs a camisinha? Ó, tem RS ou Z, eu corto e acrescento L. Se o cara respondesse assim: sim, amor, pus ela. Se o cara falasse, né, pois é, aí já era. Pois ela. Aí ela já inventava uma dor de cabeça e já desistia. Agora, se o cara pegasse, cortasse e colocasse o L, colocasse assim, sim, amor, sim, pula. Pula? Pula. Pôs a camisinha? Sim, pula. E aí os dois eram felizes para sempre. Agora, na hora que parece uma sacanagem, né? Mas não é, não. Pode pular pela janela, é outra coisa, né, também, né? Vamos lá aqui, gente, ó. Então, agora, Davi, nós definimos que a B está errada. Só restou a letra A. E aí, olha como é que você vai acertar. Precisei de que fosse comigo. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Eu quero que você marque um asterisco agora na letra A, que eu vou falar um negócio importante. Até 2008, o CESP tinha uma visão diferente de todas as outras bancas. Até 2008, o CESP tinha uma visão diferente em relação à regência no período composto. Quando você tem a oração subordinada substantiva, objetiva indireta ou completiva nominal, você, pela gramática tradicional, coloca a preposição. E todas as outras bancas viam assim, como uma preposição obrigatória. Só que o CESP adotava o ponto de vista do Evanildo Bechara, que na gramática dele fala que essa preposição é facultativa. E de onde ele tirou que é facultativo? Da nossa fala do dia a dia. Por exemplo, sou favorável a que o condenem. Alguém fala assim no dia a dia? Claro que não. Eu digo sou favorável que o condenem. Será que alguém fala gostaria de que todos o apoiassem? Alguém fala assim? Não, nós falamos gostaria que todos o apoiassem. Então, o Bechara percebeu que essa preposição era irrelevante. Logo, ela era o quê? Facultativa. Mas para ele, e o CESP adotava isso. Só que, 4 anos depois,
o CESP fez uma questão igual. E na questão, 4 anos depois, adivinha, o CESP cobrou como obrigatória. Olha que parada louca. E aí depois passou a cobrar como obrigatório também. Ou seja, hoje, a princípio, para qualquer banca, é porque terra, né, coração de avaliador a gente não sabe, mas a princípio, para qualquer banca, quando a gente tem uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta ou completiva nominal, a preposição é obrigatória. Agora, olha só como para a gente no dia a dia é praticamente desnecessária. Será que alguém falaria, precisei de que fosses comigo? Nós falaríamos, precisei que fosses comigo. Mas para a prova, a princípio ela é o quê? Obrigatória. Tá? Então, vamos lá. Agora, meus amores, nós vamos fazer essas questões aqui do complemento nominal. Eu posso apagar esse lado aqui? Posso? Então, vamos lá. Ó. O que eu vou fazer? Quando eu achar que é muito tranquilo, eu só vou fazer a leitura e dar a explicação. Quando eu achar que é mais sinistro, eu boto no quadro, a não ser que vocês me perguntem, tá? Então, aqui, ó, classifique os termos destacados em CN, complemento nominal, ou AA, adjunto adnominal. Primeira questão, tinha medo da noite. Da noite está ligada com a palavra medo. Medo é ou não é um sentimento? É, então o substantivo abstrato. Aí eu volto para o termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. Pela análise, a noite tem medo de alguém ou é alguém que tem medo da noite? Ah, então é um termo paciente, logo é um complemento nominal. 2. Ela é digna de pena. De pena está ligada a qual palavra? Digna. Qual é a classe gramatical da palavra digna? Adjetivo. Se está ligado a um adjetivo, com certeza é um complemento nominal. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Ah, então beleza. Então, para vocês não ficarem perdidos. Ontem, nós definimos a diferença do complemento nominal para o adjunto adnominal no seguinte quadrinho. Adjetivo, advérbio e substantivo. Concreto e abstrato. A análise é morfossintática. Estou avaliando o camarada que está aqui. Percebi que ele está ligado gramaticalmente a um adjetivo, ele automaticamente é um complemento nominal. Por isso que nesta frase, ela é digna de pena, como o de pena, que está aqui, está ligado a um adjetivo, que é o termo digna, automaticamente nós matamos como um complemento nominal. Pois quem é digno de alguma coisa. Agora, se está aqui e eu percebo que está ligado a um advérbio, automaticamente também é um complemento nominal. Se está aqui e a ligação é com um substantivo concreto, automaticamente é um adjunto adnominal. Então, nessas 3 primeiras estruturas, eu acredito que todo mundo leve de boa. O problema é quando chega aqui, ó. Pois quando eu tenho um substantivo abstrato, pode ser tanto um adjunto adnominal quanto um complemento nominal. Então, não tem como classificar de cara. E por que tem essas 2 possibilidades? Porque o substantivo abstrato ele tem força de verbo. Ele indica a ação. E se tem ação, tem alguém que pratica e tem alguém que sofre. Então, eu vou ter que voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. Se ele estiver praticando a ação, ele será um termo agente, portanto, um adjunto adnominal. Se ele estiver sofrendo a ação, ele será um termo paciente, portanto, um complemento nominal. Macete bobão, mas que na hora da prova funciona. Se for agente, tem o A de adjunto adnominal. E a palavra paciente tem o C e o N de complemento nominal. Tranquilo? Então, vou deixar o quadrinho aqui, ó. Olha a próxima frase. E na próxima frase eu vou fazer mais uma reflexão. É preciso ter respeito a todos. O a todos está ligado a qual palavra? Respeito. É ou não é o ato de respeitar? Sim. Então, substantivo abstrato. A princípio, eu tenho que voltar para o termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação, não é? Só que, gente,
esse negócio de voltar para o termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação de forma obrigatória é só quando está ligado pela preposição de. Se for qualquer outro tipo de preposição, eu já sei que é complemento nominal. Mas se você quiser testar, pode testar. Quando eu digo é preciso ter respeito a todos, é o termo todos que vai respeitar alguém ou é alguém que vai respeitar o todos? É alguém que vai respeitar o todos. Então ele é paciente, logo ele é o quê? Complemento nominal. Mas você não precisa nem perder tempo fazendo isso. Se é outra preposição, é complemento nominal. Pronto, e acabou. Porque sempre vai indicar essa passividade. Agora, 4. Está enorme a fila do leite. Do leite está ligada a qual palavra? Fila. E aí pensa comigo, fila não é adjetivo, fila não é advérbio e muito menos um substantivo abstrato. Não é sentimento, nem tem força de verbo. Então fila é o quê? Substantivo concreto. Se está ligado a substantivo concreto, é adjunto adnominal. 5. O amor ao filho reanimava a mãe. Ao filho está ligado a qual palavra? Amor. Amor é um sentimento, então substantivo abstrato. Teoricamente, eu volto ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação. Mas é a preposição de que está aí? É a preposição a. Então, já matei que é complemento nominal. Ah, mas eu quero analisar. Então, vamos analisar. O amor ao filho reanimava a mãe. Quem é que tem o amor? A mãe. Por quem? Pelo filho. Então, o filho é paciente. Então, é complemento nominal. 6. Marca um asterisco na 6. Eu tirei essa frase 6 de uma prova. Mas, na prova, para a sorte, ele não perguntava isso. Ele perguntava sobre ambiguidade. Foi uma questão muito inteligente, porque a frase 6 ela é ambígua. O que é uma frase ambígua? Passível de mais de uma interpretação. Quando o cara coloca aqui, ó, a descoberta do rapaz deixou-o famoso, observa como a frase não é clara. O rapaz, de fato, pode ter sido o agente dessa descoberta. Ele pode ter descoberto, sei lá, a cura do câncer. E ele praticou a ação de descobrir, e se for esse o caso, é um adjunto adnominal. Mas ele pode ser um jogador de futebol, ele pode ser um modelo, e ele foi descoberto por um olheiro. Então, neste caso, nesta situação, seria o quê? Paciente, logo seria o quê? Complemento nominal. Então, este termo, a depender do resto do texto, pode ser tanto adjunto adnominal quanto complemento nominal. Será adjunto adnominal se de fato foi o rapaz que descobriu alguma coisa. E será um complemento nominal se ele foi descoberto. Ok? Cabe. Você só mataria pelo contexto. Se no texto, no resto do texto, por isso que é importante observar que a gramática é sempre atrelada ao texto. O cara poderia colocar essa frase e perguntar se é complemento nominal ou adjunto adnominal? Ele poderia, mas o resto do texto deveria obrigatoriamente te mostrar se esse rapaz aí é o praticante da ação ou se ele é o paciente da ação. Se no resto do texto ele está falando de um rapaz que descobriu a cura do câncer, pronto, acabou. Eu sei que é o agente e que é um adjunto adnominal. Mas se no resto do texto ele está falando, sei lá, do Messi. Ah, o Messi aos 9 anos de idade foi descoberto por um olheiro do Barcelona que o levou para a Espanha. Pô, então aí foi descoberto, é paciente, logo é complemento nominal. Tranquilo? Oi? Então, quando você tem a preposição de, existe a possibilidade da dúvida de ser agente ou paciente. E aí você volta para analisar. Só que essa daqui é mais sinistra ainda. Essa aqui só com a frase solta, não dá para dizer com exatidão. Você necessariamente precisaria do resto do texto. Então, se o resto do texto mostrasse que aí é um cara que descobriu a cura de alguma coisa, então se ele descobriu, ele é agente, ele é adjunto adnominal. Agora, se está mostrando que, sei lá, é o Paulo Zulu, modelo, foi descoberto por um olheiro. Ah, então se ele foi descoberto, ele é paciente, então ele é complemento nominal. Oi? Agora, na 7 não tem dúvida nenhuma. Na 7 ele coloca assim, a descoberta de ouro deixou aquela região muito rica. De ouro está ligada a palavra descoberta. E descoberta é ou não é o ato de descobrir? É um substantivo abstrato. Então eu volto para o termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. Só que o ouro, caramba, ele não pratica a ação de descobrir alguma coisa. Ele foi
descoberto. Então, ele é paciente, logo ele é complemento nominal. 10 e 11 são interessantíssimas, mas eu ainda não vou falar da 10, né? Vou falar da 8. Na 8 está assim: o rapaz mora perto de casa. O de casa está ligado à palavra perto. Qual é a classe gramatical da palavra perto? Advérbio. Se está ligado a um advérbio, então o quê? Complemento nominal. 9. O apoio ao amigo fê-lo feliz. Olha como é que aparece o fê-lo. O apoio ao amigo fê-lo feliz. Ao amigo está ligado a palavra apoio, que é o ato de apoiar. Logo é um substantivo abstrato. Volta para o termo para ver se está praticando ou sofrendo ação. E não preciso. Não é a preposição de, é a preposição a. Então, automaticamente é paciente, logo é complemento nominal. 10. A leitura do anúncio fez-se em voz alta. Do anúncio está ligado a palavra leitura, que é um substantivo abstrato, é o ato de ler. Aí eu volto para o termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação. O anúncio pratica a ação de ler ou sofre a ação de ser lido? Sofre, então é paciente, logo é complemento nominal. 11. A leitura do aluno era deficiente. Do aluno está ligado com a palavra leitura, que é um substantivo abstrato. Só que agora o aluno ele pratica a ação de ler, logo ele é adjunto adnominal. 12. A mesa de vidro quebrou. De vidro está ligada com a palavra mesa. Qual é a classe gramatical da palavra mesa? Substantivo concreto. Se está ligado a um substantivo concreto, então é um adjunto adnominal. Vamos lá. 13. O fumo é nocivo à saúde. A saúde está ligada com a palavra nocivo. Qual é a classe gramatical da palavra nocivo? Adjetivo. Se está ligado a um adjetivo, é um complemento nominal. 14. Agiu favoravelmente a nós. A nós está ligado à palavra favoravelmente, que é um advérbio. Então, só pode ser um complemento nominal. 15. A admiração do povo ao Tiririca ainda é grande. Era outro político, mas eu tirei. Até para não ter problemas, né? Do povo está ligado à admiração, que é o ato de admirar. Logo é um substantivo abstrato. Eu volto ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. E aí diz para mim, é ou não é o povo que pratica a ação de admirar? É, então é adjunta adnominal, porque é a admiração do povo. Olha o valor de posse. 16. Relativamente ao assunto. Ao assunto está ligado a relativamente, que é advérbio. Logo, é um complemento nominal. Barco à vela. A vela está ligada à palavra barco, que é substantivo concreto. Então, aí é um adjunto adnominal. Mesma coisa na 18. Mula sem cabeça. Sem cabeça está ligada a mula, que é substantivo concreto. Então, sem cabeça é um adjunto adnominal. 19. O receio do frio. Do frio está ligado à palavra receio, que é um substantivo abstrato. Mas aí pensa comigo, é o frio que tem receio ou é alguém que tem receio do frio? Ah, então é paciente, então é complemento nominal. Ele está apto ao serviço. Ao serviço está ligado à palavra apto, que é um adjetivo. Então aí é um complemento nominal. 21. Ódio ao burguês. Ao burguês está ligado à palavra ódio, que é um sentimento. Detalhe, ao burguês é a preposição a. Então, já matei que é o quê? Complemento nominal. Até porque não é o burguês que tem ódio. É alguém que tem ódio pelo burguês. 22. Amor de filho. Agora, o amor é de quem? Do filho. Então, é adjunto adnominal. 23. Paulo foi cruel com o vizinho. Com o vizinho está ligado a palavra cruel, que é um adjetivo. Então, aí é um complemento nominal. 24. Homem de coragem. De coragem está ligado à palavra homem, que é um substantivo concreto. Então, de coragem é um adjunto adnominal. 25. Pedro é sincero com um amigo. Com um amigo está ligado à palavra sincero, que é um adjetivo. E se está ligado a um adjetivo, é um complemento nominal. 26. O estudo sobre cinema. Sobre cinema está ligado à palavra estudo, que é o ato de estudar. Logo é um substantivo abstrato. Volta para o termo. E não é a preposição de. Então, automaticamente é o quê?
complemento nominal. Até porque não é o cinema que estuda alguma coisa, é alguém que estuda o cinema. 27, independentemente de nós, está ligado a um advérbio, complemento nominal. E na 28, o erro será digno de registro. De registro está ligado à palavra digno, que é um adjetivo. Logo, de registro é o quê? Um complemento nominal. Show! Vamos lá, galera. Agora a gente vai entrar na seara da crase, tá? Olha a pergunta que eu vou fazer aqui para vocês. Como é o nome desse camaradinha que está aqui em cima do A? Como é que é o nome dele? Perfeito. E por que eu fiz essa pergunta? Isso é questão de prova. Já caiu várias e várias vezes o cara perguntando o nome deste camaradinha e, claro, dentre as opções colocava o quê? Crase. E muito aluno derrapava. Mas o nome deste processo aqui, ó, o nome desse camaradinha aqui é acento grave e indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas, no caso A mais A. Sim. Tu tá com material aí? Tá, então, ó, se liga. O que eu fiz com vocês? Da mesma forma que ontem eu deixei um pequeno acervo teórico para que vocês possam estudar, crase, na minha opinião, é a matéria mais fácil que tem de língua portuguesa, na minha opinião. Só que em concurso público, essa facilidade é burlada, pois existem diversas exceções durante o processo e acaba sendo uma questão que derruba muito o candidato. E aí eu vou dizer um negócio para vocês, isso tem que mudar, pois o candidato, quando está bem preparado, ele jamais erra uma questão de crase. Jamais. Se eu estou errando questão de crase, valeu, obrigado. Se eu estou errando questão de crase, é porque eu ainda não estou afiado na crase. E eu não posso errar a questão de crase. Aí o que eu fiz? Eu fiz um pequeno acervo teórico. Então esse material todo, ele já é autoexplicativo. Já pode ir acompanhando. Tudo que eu vou falar aqui agora, você vai perceber que de alguma forma está escrito no material. Então aqui, ó, qual é o seu nome, linda? Lohane. O nome desse cara é acento grave, indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas, no caso, A mais A. Só que, Lohane, não é só esse caso de crase que existe na língua. Eu, na verdade, tenho milhares de casos de crase que a gente nem faz ideia. E não só na língua portuguesa, como em diversas outras línguas. Só para te dar um exemplo bem próximo, a palavra dor, ela já foi dolore, ela já foi dolor, ela já foi door, até finalmente chegar a palavra dor. Neste momento aqui, Lohane, teve ou não teve a fusão entre duas vogais idênticas? Teve. Então o nome deste processo é crase. Mas adivinha, isso nunca vai cair na tua prova. Isso cai em prova? Cai. Mas só para quem é da área de língua portuguesa. Então vai cair numa prova de especialização, de mestrado, doutorado, ou então numa prova para o magistério. Ou até existe a possibilidade de cair numa prova para revisor do Senado, que trabalha muito com essa galera da língua portuguesa. O que o cara, quando faz isso numa prova, quer testar? Quer testar se aquele profissional conhece, de fato, o conceito amplo da crase. E também ver se o cara conhece o processo de variação diacrônica, que é a mudança da língua com o passar dos anos. Mas na tua prova nunca vai cair. Agora eu vou te falar um negócio. Por incrível que pareça, essa crase aqui é mais encorpada gramaticalmente do que aquela crase ali. Pois aqui eu só tenho um princípio gramatical, que é o princípio fonológico. Afinal de contas, é a fusão entre duas vogais idênticas. E ali eu tenho 3 princípios gramaticais. É por isso que a gente praticamente não consegue pegar uma prova de concurso público, independentemente da banca ou do nível ou do cargo, sem uma questão de crase.
porque é interessante. São 3 princípios. O primeiro, óbvio, fonológico, porque é a fusão entre 2 vogais idênticas. Segundo princípio, agora é morfológico, pois aqui eu tenho 2 classes gramaticais diferentes. Eu tenho um a preposição e eu tenho um a artigo. Aqui eu só tenho vogais que estão empregadas dentro de uma palavra. Não tem como eu definir a classe gramatical delas assim. Agora, terceiro e principal princípio, que está relacionado à regência. Tanto que quando você pega um edital, não necessariamente precisa aparecer a palavra crase para cair crase na prova. Se tiver lá regência, vai ter crase, pois a crase é uma questão de regência verbal ou nominal. Então, qual é a regra geral de crase? O termo anterior vai exigir a preposição a e o termo posterior vai admitir o artigo a. Por que eu erro no dia da prova? Por preguiça. Eu só olho o termo anterior e esqueço de olhar para o termo posterior. Seria basicamente assim, Lohane. Eu me refiro, pontinho, pontinho, diretora. Como é que eu vou fazer? Eu vou olhar para o termo anterior e para o termo posterior. Ah, professor, eu li numa gramática que era termo regente e termo regido. É uma mera questão de nomenclatura, é a mesma coisa. Eu tenho que olhar para quem está antes e para quem está depois. Vamos primeiro olhar para quem está antes. Quem se refere, Lohane? Se refere a alguém. Então, o termo anterior exige a preposição a. E o posterior? É um substantivo feminino. Logo, admite o artigo a. Se tem a preposição mais a artigo, tem o quê? Crase. Fácil assim. Aí tu vai falar, fácil agora, né? Não, eu não consigo enxergar assim não. Aí o que, que você faz? Você faz um macete que a nossa professora ensinou para todo mundo aqui na época do ensino fundamental, que é pegar o termo feminino que está depois do a e trocar por um termo masculino. Eu hoje só vou mostrar que nunca foi macete, sempre foi apenas a mera constatação da regra geral. Então vamos lá, vamos pegar diretora e trocar por diretor. Vai ficar eu me refiro, como é que vai ficar, Lohane? Ao diretor. Observa o que é a estrutura do ao. O a é a preposição que foi exigida pelo termo anterior, pois quem se refere a alguém. E o é um artigo admitido pelo termo posterior. Mas por que artigo o? Porque o termo posterior é masculino. Logo, na hora em que eu colocar um termo feminino, eu só vou conseguir colocar o artigo a, que é um artigo feminino. Então, resumo da ópera. Se eu estou na dúvida se tem ou não tem crase, basta pegar o termo feminino que está depois do a e trocar por um termo masculino. Se acarretar na construção ao, simplesmente está mostrando que ali tem preposição mais artigo, logo tem o quê? A crase. Até aí, tudo bem? Não. Nananina, não. Você tem que observar os 2 processos. Até porque pode ser uma palavra feminina e o termo anterior não está pedindo nenhuma preposição. Por isso, crase é difícil. Porque crase é um processo que exige uma base. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse começado a turma. Qual seria a minha primeira aula? Classes gramaticais. Porque você precisa entender classe gramatical para entender a análise morfossintática. Então é impossível, por exemplo, começar um curso com crase. Eu não poderia dar minha primeira aula com crase, porque você precisa saber o que é uma preposição, você precisa saber o que é um artigo. Então, primeiro, teria que falar de classe gramatical. Segundo, teria que falar de regência, para mostrar quais são os processos de regência, ou seja, um termo vai exigir uma preposição. Quando é um verbo que exige a preposição, é um objeto indireto. Quando é um nome que exige uma preposição, é o quê? É um complemento nominal. Mas eu não necessariamente vou ter crase só com objeto indireto e complemento nominal. Eu posso ter com os adjuntos, tanto adverbiais quanto adnominais. Basta que tenha o quê? A preposição. Mas, a princípio, é assim que funciona. Agora,
O que vai causar mais estranheza aqui agora, Lohane, é o tal do A escraseado. Porque aí, caramba, é um negócio maior. Mas o que é o A escraseado? É a fusão do A preposição mais quem? Mais o AS artigo. Então, na verdade, a única diferença que existe entre o acraseado e o ascraseado é o termo feminino que aparece depois. No acraseado, o termo feminino está no singular. E no ascraseado, o termo feminino está no plural. Então, se ali, ao invés de diretora, eu tivesse colocado diretoras, eu conseguiria verificar. Bastaria trocar o termo feminino por um masculino. Só que agora, o termo está no plural. Então, não adianta trocar por um termo no singular. Eu tenho que trocar por um termo no plural. E ficaria como? Eu me refiro aos diretores. Logo, eu me refiro às diretoras craseado, pois o aos mostra que o termo anterior está exigindo a preposição a e o posterior está admitindo o artigo no plural. Resumindo tudo, estou na dúvida se tem ou não tem crase, eu pego o termo feminino que está depois do a e troco por um masculino. Se acarretar na construção ao, tem crase no singular. Se acarretar na construção aos, tem crase no plural. É só isso. Vamos embora. Não, agora, ó, nem tudo são flores. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou, de fato, testar o conhecimento que vocês abarcam da escola e até de outros preparatórios que vocês talvez fizeram antes. Vou colocar aqui 4 frases e nós vamos fazer uma dinâmica em cima dessas 4 frases. Ó. Primeira, fui à feira. Segunda, cheguei à escola. Terceira, cheguei à casa. E quarta, visitei a casa da Bruna. Vamos lá. Turma, a dinâmica é a seguinte. Vocês é que vão responder. Se todo mundo falar que tem crase, eu vou colocar. Se todo mundo falar que não tem, eu não vou colocar. E se vocês ficarem na dúvida, eu vou colocar um ponto de interrogação e depois eu venho detalhadamente explicando caso a caso, tá? Então vamos lá. Primeira frase. Fui à feira. Tem ou não tem crase, turma? Ó, vou perguntar de novo, porque tem ou não tem? Ó, então já bateu dúvida na primeira. Cheguei à escola. Tem ou não tem? Então, fudeu, né? Vamos lá, ó. Cheguei a casa. Porra. Agora vai. E visitei a casa da Bruna. Tem ou não tem? Ó, vamos lá. Ficou na dúvida também, mas eu vou fazer uma pergunta. Quem disse que tem por que na 4? Porque está especificado? Tá, beleza. Posso corrigir? Vou corrigir, ó. Não, calma, só estou apagando um ponto de interrogação, né? É para criar uma expectativa. Só tem nas 2 primeiras. Aí, nego pira agora, né? Vamos lá, gente. Eu vou mostrar, para que vocês possam entender isso bem, a trajetória de 2 candidatos. Um que fez o preparatório para concurso, como vocês. Eu acredito que aqui, pelo que eu vi ontem, a maioria fez preparatório para concurso. E o cara que não fez preparatório, porém, fez um bom ensino médio. Por que eu estou falando isso? Se o cara não fez preparatório e não fez um bom ensino médio, ele jamais vai ser teu concorrente. E por que eu percebo